o que me leva para o próximo ponto, professor. A gente tem aqui umas imagens Claro. de alguns líderes que tiveram contato, confrontos com Donald Trump e em algum momento tiveram que encontrá-lo de forma mais ríspida ou não, mas tiveram que confrontar o Donald Trump. A gente tem aí vários casos. Eu vou pedir a nossa produção em São Paulo para já colocar as imagens, por gentileza, porque a gente vai falando sobre caso a caso e o que aconteceu nesses países. A gente tem um caso, por exemplo, não sei se é a primeira imagem, está demorando um pouquinho para entrar, mas a gente tem um caso, por exemplo, aí o caso do Zelensky, né? Depois daquele episódio histórico, eu diria, na Casa Branca, em que ele foi confrontado ali, né? O Trump e o D.D. Vance, você vê aí o vice-presidente, ambos de uma forma muito agressiva, né? Foram para cima do Zelensky. O que acontece? Zelensky tinha 67% de aprovação na Ucrânia nessa época. Depois desse episódio passou para 77%, segundo o Instituto, que me foge o nome agora, o instituto que faz as pesquisas na Ucrânia. A gente tem outros exemplos também. Temos o Canadá, que acho que é um exemplo muito emblemático, onde os liberais, partido de centro-esquerda, estavam 25 pontos atrás das pesquisas. Chega o Trump, assume o governo, diz que vai anexar o Canadá, vai colocar tarifa sobre o Canadá. Aliás, ele voltou com a história dos 35%, anunciou mas que vai taxar o Canadá em 35%. E aí os liberais ressuscitam, voltam com 35, estavam 25 pontos atrás, voltam, vencem a eleição, depois aí da saída do Trudeau, o McCartney aí torna-se primeiro-ministro, vai até Washington, conversa com Trump, resolve ali um pouco da história. Fato é que há exemplos vários. A gente tem a Cláudia Sheinbaum no México, que também teve essa questão, o Keir Starmer, premier aqui do Reino Unido, que você está vendo nas imagens nesse momento, o próprio Emmanuel Macron, o francês, temos o Anthony Albanese, o primeiro-ministro australiano, perdão, que também teve ali um grande impulso nas opiniões, nas pesquisas de opinião pública, depois de confrontar algumas declarações do Donald Trump. Digo isso tudo para fazer a pergunta de ouro. Isso pode acontecer no Brasil também, só acredita, professor? Pode. E eu sou bem direto na resposta pelo seguinte: a gente está vendo um padrão mundial que excede até os conhecimentos de ciência política. Boa parte, se a gente for para pensar da literatura e do cinema, basicamente quando você consegue criar a narrativa de um opositor forte e que age de forma intempestiva e sem justificativas muito bem embasadas, se atrai o ódio para essa figura. Então, eu diria que se o presidente Lula souber dosar a influência que o Celso Amorim tem sobre ele, e isso para definir a resposta que ele com a qual ele vai lidar com essa questão. E se basicamente o Trump mantiver, ou ainda assim dobrar a aposta, é bem provável que isso dê um impulso ao governo brasileiro. É bastante provável, é bastante razoável que isso aconteça. Isso explica, de certa forma, também a dificuldade que a direita no Brasil está tendo para lidar com esse argumento, porque elas sabem do que aconteceu em outros países, elas têm uma dificuldade de criar uma narrativa que explique racionalmente, ou que dê uma justificativa que pare de pé do porquê isso seria, do porquê essa sanção seria justa ou seria aplicável. Então, esses fatores tendem a beneficiar. E digo mais, nas duas entrevistas que o presidente deu ontem para justificar para a população quais seriam as ações, eu senti um tom de campanha muito forte. Já basicamente o presidente já adotou o discurso de campanha. Então ele antecipamos em alguns meses a campanha de 2026.